Coloca aí para mim, OBS, tá? Já que a gente falou do lugar ali, vamos colocar aqui nossa OBS, tá? Vamos colocar assim, ó, gente. Vou dar o mesmo exemplo de Porto Alegre, tá? Para fixar bem isso e vamos colocar a particularidade aqui também. Então, fui a Porto Alegre, semana passada. Semana passada, tá? Então, destaque Cezinha, a gente já sabe que não vai, né? Ó, porque eu volto de Porto Alegre, né? Tá, agora olha que interessante. Fui a Porto Alegre de Mário Quintana, tá? E aí? E aí estamos na dúvida se esse Cezinho vai ou não vai crase, tá, gente? O que que acontece? Sempre que eu falo hoje do Mário Quintana, eu lembro muito do Mário Sérgio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, filósofo e tal, um dos autores favoritos dele é o Mário Quintana, né? Então, volta e meia, que quando ele tá falando, assim, dando alguma palestra, ele traz algo do Mário Quintana, né? Então, quando a gente tem assim, ó, fui a Porto Alegre de Mário Quintana, vamos destacar o de Mário Quintana aqui, tá, gente? E a regra é a seguinte, né? Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Olha aqui, ó, o de Porto Alegre tá, de uma certa forma, caracterizando, ou restringindo, tá? Ou especificando, tá? Gente, tanto faz a palavrinha, tá? Se eu tiver, vamos lá, questão do lugar, isso aqui vocês só usam para lugares, tá? A gente está falando da regrinha de nomes de lugares, né? Então, aqui, ó, Porto Alegre, França, Paris, Grécia, etc, tá? A regra geral é, nome de lugar é a regrinha do Bechara. Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê. Se eu fosse, nesse momento aqui, tá? Se eu só olhasse para o Porto Alegre, eu ia dizer, eu vou a Porto Alegre e eu volto a Porto Alegre. Então, não vai crase, tá? Só que tem uma particularidade. Se o nome do lugar, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Se o nome do lugar aparecer, ó, vamos colocar aqui, ó, mais característica, termo restritivo, especificativo, ou seja, se junto do nome do lugar aparecer alguma coisa especificando esse lugar, ou caracterizando ou restringindo, pessoal, é caso de crase obrigatória. Toma cuidado. Isso aqui não é crase facultativa, tá? Tem gente que acha que isso aqui é crase facultativa, crase opcional. Não é. É crase obrigatória, tá, gente? Então, fui a Porto Alegre de Mário Quintana, tá? Toma cuidado, por quê? Porque aqui Porto Alegre agora está sendo a restringida. Não é qualquer Porto Alegre. Não, é Porto Alegre de Mário Quintana. Dani, poderia ser um adjetivo? Poderia. Poderia ser a Porto Alegre belíssima ou lindíssima. Já está restringindo, vai pedir crase obrigatória. Tá, gente? Então, tomem muito cuidado com isso. Vamos pegar um outro exemplo. Olha aqui, ó. Legal que eu peguei um marcador branco, né? Branco não vai rolar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Fomos a Pelotas, tá? Não vou colocar ponto porque depois eu vou seguir a frase. Se eu falar fomos a Pelotas, não iria crase, né? Porque eu vou a Pelotas, mas eu volto de Pelotas. A gente não fala voltei da Pelotas. Não, é voltei de Pelotas. Muito bem. Tá, show de bola. Então não iria crase. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Fomos a Pelotas do Doce, né? Que é a característica marcante da nossa cidade de Pelotas. Fui a Pelotas do Doce. E agora, gente? Agora é crase obrigatória. Por quê? Porque do Doce está restringindo, caracterizando Pelotas. Então, aí passa a ser crase obrigatória, tá? Então, tome muito cuidado com essa coisa de nome de lugar, porque na hora da prova, daqui a pouco ele diz assim, ó, a palavra que precede o termo Pelotas, linha tal do texto, deveria ser craseada. Ou não poderia, em hipótese alguma, ser craseada. Aí o cara olha Pelotas lá no texto, né? Só olha Pelotas e pensa, vou a Pelotas, volto de Pelotas, não vai crase, não. Mas tu tem que ler o restante do contexto, ver se tem alguma coisa caracterizando Pelotas, especificando Pelotas. Tem? Beleza, aí é crase obrigatória,
tá? Tomem cuidado com isso, tá, gente? Bem importante essa regra aí, aparece bastante, tá? Tirem um printzinho da tela, e vamos que vamos. Beleza, vamos lá. Agora eu tenho que apagar aqui, desculpa. Vamos lá. Ô, Dani. Oi, pode falar, Oi, pode falar, Vini. E se fosse, fomos a Pelotas, a cidade do doce, seria crase obrigatória igual? Sim, aham. Sim, aham. Também está Também está especificando. especificando. Perfeito. Tá? Tá. Muito bom. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa, só fica melhor, porque daí vocês ficam com essa. Deixa eu ver se não consigo jogar essa telinha para uma outra. Espera aí. Acho que foi. Aí, foi. Tá, que daí aquilo ali fica gravado para vocês também. Ô, Dani, Oi, pode falar. tu ali tá a questão 8, 9, 10, cadê as 5, 6 e 7? Não, é isso que eu falei, Marlene. Eu que me passei. Não. Ah, eu não vi. Não, digitei errado, sei lá. Não, era para sair 5, 6, 7, não era para sair 8, 9, 10. É porque provavelmente eu tinha colocado essa observação, alguma coisa assim ali antes, né? Mas como eu gosto de falar na sequência ali, acabei tirando, né? Tá legal, tá legal. Tá, mas isso aí é viagem daquela pessoinha que fica na frente do computador, sabe? É um problema técnico. Vamos lá. Tem que fazer matemática agora, né? Tá? Depois, ó, emprestei o livro, tá? Àquela velha amiga. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Quem empresta algo, objeto direto, né? Mas empresta a alguém, certo? Preposição a. Só que olha que legal. O que vem depois? Vem o aquela, né? Olha aqui, que eu falei para vocês, pronome demonstrativo que inicia com a. Da união da preposição a, mais o azinho inicial do aquela. Olha que legal. Nós temos o aquela fraseado. Aqui, ó. Prestei o livro àquela velha amiga. Por que o aquela saiu craseado aqui agora? Porque o verbo pede a preposição a, da união da preposição a, mais o azinho inicial do pronome demonstrativo, a gente vai ter o pronome demonstrativo craseado também. Até, né, gente, de novo, muitas dessas regras, claro, né, a colocação pronominal é uma que usa muito isso, a gente vai ver depois, né, tipo, por que aqui é melhor eu utilizar o pronome antes ou depois? Muitas dessas regras buscam aquilo que a gente chama de eufonia, né? Que é uma harmonia sonora. Então, aqui, quando imagina, emprestei o livro a aquela velha amiga, fica estranho demais, né? Tá? Parece que está dando uma travada ali na hora de falar, né? Então, muitos desses fenômenos que a gente tem, assim, da gramática, muitos buscam a eufonia também, né? Tá? Que é essa harmonia sonora. Agora, olha só, emprestei o livro àquele velho amigo. Bah, Dani, termo masculino nunca vai, né? Pois é, olha aqui. Emprestei o quê? O livro, objeto direto, o sujeito seria o eu, né? Esqueci de colocar o nosso sujeito oculto aqui, tá? Então, quem empresta, empresta algo, mas empresta a alguém. Muito bem. Preposição a. O que vem depois? O aquele. O que é o aquele? Um pronome demonstrativo que inicia com a letrinha A. Por isso que esse aquele vai ser craseado. Sério, Dani? Sério. Então, essa coisa de que, nunca vou utilizar crase com termo masculino, não é verdade. Não é verdade, tá? Claro que, de novo, né, pessoal? 99% dos casos vai ser com termo feminino, óbvio, tá? Mas tirem da cabeça que eu nunca vou poder utilizar com termo masculino, tá? E aqui, ó, a moça a qual me referi era uma velha amiga. Olha que legal, gente. Vamos pegar esse a qual aqui, tá? A moça a qual me referi era uma velha amiga. Então, vamos aproveitar. Isso aqui tá na nossa última aula lá de orações, tá? Na parte das orações adjetivas. Olha que legal. A moça a qual me referi era uma velha amiga. Isso aqui, ó, que está destacadinho para vocês, é uma
oração adjetiva, tá? Então, isso aqui é uma oração adjetiva, beleza? Dani, como é que eu sei que isso aqui é uma oração adjetiva? Vocês já vão entender por que eu estou resgatando isso, tá? Eu sei que isso aqui é uma oração adjetiva porque ela inicia por um pronome relativo, tá? Que é o pronome relativo ao qual. Toda oração que for introduzida por um pronome relativo é uma oração adjetiva, tá, gente? No caso que ela é uma oração adjetiva, tá? Restritiva, porque ela não é marcada por pontuação, tá? Então, ela não é marcada por pontuação. Opa, apertei sem querer aqui. Ela não é marcada por pontuação, então ela é restritiva, tá, gente? Se ela fosse marcada por pontuação, ela seria explicativa. Então, a moça a qual me referi era uma velha amiga. A outra parte ali é o que a gente chama de oração principal, né? Ó, a moça era uma velha amiga. Isso aqui é a nossa oração principal, tá? E a outra é a nossa oração subordinada adjetiva. Legal. Por que que eu estou falando isso, tá? Porque o pronome relativo, pessoal, tá? Ele vai estar introduzindo uma oração. A oração, a gente sabe muito bem que é uma frase com verbo. E aí vocês têm que analisar se o verbo da oração adjetiva, de novo, eu tenho que analisar se o verbo da oração adjetiva pede ou não preposição. Por que que eu estou reforçando da oração adjetiva? Porque tem gente que olha para o verbo da principal. Aí o cara diz assim, bah, olha aqui, ó, o verbo ser, é o era, né? É um verbo de ligação, não pede preposição, então esquece preposição. Mas por que que tu está olhando para o verbo da principal se o pronome relativo está introduzindo a adjetiva? O que importa para mim em relação ao pronome relativo é o verbo da oração que ele está introduzindo. Ele está introduzindo a adjetiva. Então, olha para o verbo da adjetiva. O que eu quero saber é o seguinte, gente. Olha aqui, ó. Verbo referir-se. Quem se refere, vamos lá, a algo ou a alguém. Ou seja, vai pedir a preposição a. Isso quer dizer que antes desse a qual aqui, eu teria a preposição a. Olha aqui, ó. A preposição a. Só que na união da preposição a mais o azinho inicial do a qual, o que que dá? Dá o a qual, trazedinho. Olha aqui, ó. Tá? Então, a moça a qual me referi era uma velha amiga, tá? Então, percebam, quando aparecer o a qual, principalmente numa questão de crase, tá, pessoal? Façam isso aqui. Você sabe que o a qual é um pronome relativo, beleza. Ele vai estar introduzindo uma oração, né? Pronome relativo sempre introduz oração adjetiva. Aí vocês vão olhar, isola a oração adjetiva e olha para o verbo da adjetiva. Aí olha para o verbo e diz assim, tá, esse verbo pede preposição? Não pede. Opa, esquece crase. Aí esse verbo até pede preposição, mas não é a preposição a, é a preposição com, esquece crase. É preposição de, esquece crase. Qualquer outra preposição que não uma preposição a, esquece crase. Então é isso que a gente faz, tá, gente? Para ver se o a qual é craseado ou não. Ah, tem gente que vai fazer a troca pelo masculino? Tem. Ah, tem gente. Só que eu digo para vocês, o problema aqui não é nem a troca pelo masculino. O problema é que tem gente que não enxerga que o verbo pede a preposição. Até porque na oração adjetiva o verbo vem depois, né? Ele vem deslocado, é diferente, né, das outras que normalmente tem o verbo e depois vem os complementos, né? A oração adjetiva eu vou estar introduzindo pelo pronome relativo e depois que eu vou catar o verbo, ó, que ele vai estar um pouquinho depois, ó, tá? Mas aí vocês vão ter que analisar. Esse verbo aqui pede preposição? Pede. Quem se refere a alguma coisa, né? Ou a alguém, tá? Então, ó, a qual trazedinho obrigatoriamente, tá? Aliás, isso é uma outra coisa, tá, gente? Questão de pronome relativo, tá? Vamos lá, vamos voltar ali. Vamos imaginar de novo uma questãozinha de lacuna, tá? Só que daqui a pouco eu tenho que preencher a lacuna com o que, quezinho, né? A qual, o qual, as quais, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, e assim vai. Não esqueçam que, tá, a questão envolvendo o pronome relativo, ela não é uma questão só de pronome relativo, ela é uma questão de regência. Vocês vão ter que olhar para o verbo e ver se o verbo pede a preposição. Não esqueçam daquele exemplo que eu já dei para vocês. Olha só, o livro, tarará, gosto, vamos ver o que aqui tem, a capa verde. Tá.
Olha só, se eles pedissem para completar com um pronome relativo aqui, pode ter certeza que metade da galera colocaria só isso aqui, ó. Tá? O livro que gosta. Ah, não, barbada, questão ridícula. Como é que eles colocam isso aqui num concurso? Ainda sairia pensando isso, né? Pois é, faltou humildade, né? Olha aqui, ó. Que gosto. Tá aqui minha oração adjetiva. Tá aqui o verbo. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Ou seja, seria obrigatório, tá, pessoal, o uso da preposição de, o livro de que gosto, tem a capa verde. Ah, Dani, mas eu não poderia utilizar o outro pronome relativo no lugar do que? Tipo, qual? Poderia. Só que daí tu teria que colocar o livro do qual gosto, tem a capa verde. Por quê? Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém, tá, gente? Então, assim, ó, não esqueçam, por favor, isso, tá? Analisem sempre, 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 sempre a regência do verbo que está na oração adjetiva, tá? Isolem a oração adjetiva, vocês já sabem fazer isso, né? Então, tu tá vendo o pronome relativo, tu sabe que ele está introduzindo uma oração, essa oração é uma oração adjetiva, isola a adjetiva, e olha para o verbo da adjetiva. Por quê? Porque vai ter maluco que vai olhar assim, o verbo tem. O verbo tem é um verbo ter, verbo tem é boa, né? Tá uma flexão do verbo ter, né? Tá? O verbo ter, ele é um verbo transitivo direto. Quem tem algo. Legal. Aí o cara vai dizer que não precisa da preposição. Mas, cara, tu tá olhando para a transitividade do verbo da oração principal. Eu quero saber da oração adjetiva. Quem interfere, né, na oração adjetiva é o verbo que está na oração adjetiva. Então, é isso que eu quero. Isola a oração adjetiva e agora olha para o verbo. Esse aqui pede preposição? Pede qual preposição? Preposição a? Não. Opa, esquece crase. Esquece crase. Crase é só quando o verbo pede a preposição a. Gente, tirem um printzinho aí da nossa tela. Depois eu vou marcar vocês ali numa fotinho. Só que eu não sei se eu consegui salvar. Será que salvou? Tomara que tem. Tava biscoitando já. Né? Fazendo uns kkk no... perdi a foto. Vamos ver. Depois a gente faz. Não, acho que ele salvou. Ele salvou. Beleza. Vamos lá, gente. Próxima.